Olá! Está no ar o Saúde e Vida, o seu espaço dedicado aos cuidados que devemos ter com a nossa saúde. Bom, a cada mês, milhões de mulheres enfrentam um desafio comum, mas muitas vezes subestimado: as cólicas menstruais. Dados da Organização Mundial da Saúde indicam que em todo o mundo, 9 a cada 10 mulheres sofrem com cólicas menstruais em algum grau. Bom, para algumas, a dor pode ser menos incômoda, mas para outras, a dor é bastante debilitante, que pode interferir significativamente na qualidade de vida. Portanto, fique atento ao nosso programa, pois hoje vamos compreender um pouco mais sobre este fenômeno fisiológico comum e aprender dicas para gerir a dor e o desconforto. Na verdade, esse percurso todo não tem sido tão fácil, porque quando estamos naquele momento das cólicas menstruais, é um momento muito intenso, porque sentes muita coisa ao mesmo tempo. Já estou há possivelmente 4 anos com essas cólicas menstruais e elas acontecem geralmente no primeiro e no segundo dia. E são aquelas cólicas que, mesmo para levantar, fazer alguns afazeres de casa, é um pouco difícil fazer. Porque quando começa aquele momento, tenho tido algumas dores de cabeça, é algum momento a alteração do meu comportamento. Eu até às vezes começo a ver que aqui alguma coisa não está boa. Para mim, digo que é algo que eu já me acostumei, né? Apesar que dizem dor nunca se acostuma, mas a mim já me acostumei, porque mês após mês eu passo aquilo ali. Por exemplo, se são 6 dias, são todos 6 dias. Até passar 6 dias, aquilo também passa. Eu passo mal, até fico pálida. E me pergunto quando começa, será que os que já nasceram são assim, doidos dessa forma? Normalmente, quando as cólicas começam, sinto dor de barriga, por vezes tontura, nem consigo levantar. Fico quase todo dia deitado para poder acalmar, compro comprimidos. Passam alguns 2, 3 dias, é o máximo para mim. Eu tinha 13 anos, até que aquilo quando começou eu nem sabia que eram cólicas. Aquilo quase começou-me na escola, foi com 13 anos. Eu pensei que fossem umas dores normais. Quando já fui ao hospital, até para saber, é quando lá disseram que isso não são dores normais, são cólicas. Até que depois, quando cheguei lá, aconselharam-me a aquecer água, levar água morna, tomar. Fiz aquilo, mas mesmo assim não passei. Fui à farmácia, é lá onde me recomendaram os medicamentos. Já experimentei tomar pílulas, porque disseram-me que podia me ajudar a diminuir as cólicas, mas infelizmente o meu organismo não respondeu da forma positiva. Tentei ibuprofeno, que quando tomo, ele só me ajuda a aliviar por 1 hora, mas depois quando paro de tomar, as dores voltam, né? Mas de uma forma muito intensa e tem sido muito difícil. E por dia, pelo menos, tenho que tomar uns 6 para estar estável. 2 de manhã, 2 de tarde e 2 de noite. Só que chegou um momento que depois me disseram que não podia fazer isso, porque já estava a me automedicar. Porque foi alguém, na verdade, que chegou e disse que eu também tenho passado por cólicas menstruais muito fortes. O que me ajuda é ibuprofeno. Então eu acabei querendo alinhar. Então, para mim, foi minha prima, na verdade. Para ela, só um de manhã, um à noite já resultava. Mas para mim, eu tinha que tomar 2 de manhã, 2 de tarde e 2 de noite. Eu, na verdade, não tomo nada. Só me lembro em 2021, fiquei muito mal. Até aquilo ali começou com cólica, e a cólica passou, continuou a ficar assim, lá na beira. E meus vizinhos deram-me uns tipos de remédios, me tradicional. E aquilo ali passou e levei alguns meses. Eu saí de lá até 2021, passou 22 e depois de 2023 voltou a recuar. E até agora. Por mim eu só aqueço água, tomo e aquilo acalma e pronto. Porque tomando os medicamentos, por vezes eu vejo que, por exemplo, este mês tomei medicamento, o próximo mês tomo de novo. Já da terceira vez já aquilo acaba piorando. Já com água morna, são aquelas dores, já até consigo levantar, fazer qualquer coisa. Já quando tomo medicamento, parece que só estou a acalmar, depois volto a começar de novo. Por mim, esse medicamento não é muito aconselhável.
Uma das medidas que eu descobri há pouco tempo são exercícios físicos. Para mim tem me ajudado muito, porque me ajudam também a aliviar a minha mente em primeiro lugar, porque eu acho que em algum momento também, quando estás naquele momento fechado, acabas tendo pensamentos negativos e a dor até acaba aumentando mais. Então eu faço mais exercícios físicos, procuro meditar, procuro pegar uma e outra coisa. E quando estou em movimento, a dor melhora um pouco. Sim. E também tem aquela técnica de bolsas, não é? Que tem lá um conteúdo quente, ele ajuda mesmo a aliviar essas dores. Eu aqui acabei habituando. Por quê? Porque no primeiro dia isso foi na escola. Eu tinha que fazer educação física, mas não foi possível. Levei um tempinho, depois saí e fui para casa. Acabei ficando todo dia em casa. Minha mãe comprou medicamentos, tomei 2, 3 dias, aquilo passou. Há vários professores já que já me conhecem, quando me vêm desse estado me manda, vai embora. Então, às vezes eu acabo de negar que não posso, senhor professor. Aulas que vão assistir meus colegas, apesar que vou pedir apontamento, passar apontamento, e não terei explicação. 1000 vezes eu terei explicação do que apontamento. Eu diria a todas que estejam a me ouvir agora, não é fácil para passar por essa fase. Não é fácil estar naquele momento, mas tente o máximo possível fazer um exercício, fazer alguma atividade de casa, de modo a poder se distrair e não optar na automedicação, porque estarás a pensar que estás a aliviar uma doença ou estás a sair de uma doença ou de um certo constrangimento, enquanto estás a trazer outros problemas para si. Mas é muito bom investigar, procurar as pessoas mais informadas, principalmente as nossas bibliotecas vivas, os nossos encarregados de educação para estudantes, os nossos médicos, são as pessoas indicadas que podem nos ajudar a vencer esse problema e não ter essas cólicas de ficar somente para si. Aproxime para alguém que já tem experiência e verás que vais ter bons resultados. A OMS estima que 90% das mulheres em todo o mundo experimentem algum grau de dor menstrual durante as suas vidas, com cerca de 10 a 20% deste número a sofrerem de cólicas graves, o suficiente para interferirem nas suas atividades diárias. Estes números destacam a importância de compreender e entender a cólica menstrual de forma eficaz para garantir uma melhor qualidade de vida para as mulheres. Na verdade, a cólica menstrual ela é um sintoma, ok? Ela é um sintoma de dor pélvica na região mais baixa do abdômen, que vem associada ao período menstrual, daí a gente chamar de cólica menstrual. Existem cólicas em diferentes contextos, existem cólicas intestinais, existem cólicas renais. A cólica, o termo cólica é simplesmente uma dor que é intermitente, que vem e vai. E neste caso específico, ela acontece na época da menstruação. O nome que a gente dá para as cólicas menstruais é dismenorreia. Então, quando a cólica é menstrual, e a gente chama-lhe dismenorreia, a gente divide em 2 tipos. Nós temos a dismenorreia primária, que por si só já é uma condição clínica, portanto, ela não tem uma causa por detrás dela, ela é simplesmente causada por um excesso de produção de hormônios, principalmente a prostaglandina, no período menstrual. Este hormônio ele é sempre produzido quando nós temos a menstruação, mas em algumas mulheres ele é produzido em excesso e então acaba por causar mais dor quando há aquela contração uterina para nós sangrarmos. A segunda hipótese é a dismenorreia secundária e esta sim tem algumas patologias associadas que vão piorar este sintoma também na época da menstruação. São, por exemplo, o caso da endometriose, que é um dos exemplos mais típicos de quem tem cólicas bastante intensas, a adenomiose. Quem tem miomas uterinos também pode sofrer um pouco mais de cólicas menstruais. Quando a gente vai tentar tratar a cólica menstrual, primeiro a gente tem que ter em conta a intensidade e olhar os mecanismos. Então, como eu dizia, isto é uma reação inflamatória e tem envolvimento de prostaglandinas. Então, qualquer coisa que reduza a inflamação ajuda. Nós temos medicamentos anti-inflamatórios, como os brufenes, temos medicamentos que reduzem o nível de prostaglandinas, medicamentos como o Buscopan, por exemplo, e depois temos algumas ações que podem ajudar no próprio mecanismo. Por exemplo, o uso da bolsa de água quente ajuda bastante, porque é um método que reduz a inflamação em várias situações e não é diferente na cólica menstrual. Nós temos algumas alternativas, por exemplo, já em termos da acupuntura, porque ela vai ao estímulo nervoso e pode reduzir.
Alguma massagem abdominal também vai no mesmo processo e depois algumas atividades que podem melhorar o bem-estar, como por exemplo o próprio exercício físico. O exercício físico melhora o aporte de oxigênio e com mais oxigênio nós temos menos dor. Quando a gente fala em tratamento farmacológico, em comprimidos, nós estamos a olhar mais para os anti-inflamatórios principalmente. Não é que exista, nos anti-inflamatórios mais simples, como o Brufen, não é que exista, por exemplo, algum risco de dependência, mas estes anti-inflamatórios também podem acabar por lesar, por exemplo, a mucosa do estômago e provocar depois dores de estômago mais crónicas. Mas o grande problema não é o efeito maléfico do medicamento. O grande problema é que se nós estamos a tomar em exagero medicamentos para cólicas, estamos a tomar continuamente e mesmo assim não temos alívio, talvez seja a altura de procurarmos auxílio e percebermos se não há uma causa subjacente. Lá está, aquelas dismenorreias secundárias, porque essas sim geralmente são mais difíceis de tratar e geralmente são progressivas, elas vão piorando com o tempo mesmo que a gente medique. Então o importante é, se eu venho medicando em exagero, a cada mês que passa eu preciso de medicar mais, é a altura de eu vir procurar ver se não há alguma condição por detrás daquilo que esteja a piorar a situação. Então, geralmente quem tem cólicas menstruais, o pior sintoma é ali no primeiro, segundo dia, que é também quando nós temos um sangramento um pouquinho mais volumoso. Mas o ideal é que a gente comece a atacar este início de inflamação um pouco antes dela começar. Então, geralmente para quem tem sintomas pré-menstruais, para quem sabe mais ou menos quando é que vem a sua menstruação, o ideal é que comece a medicar 1 ou 2 dias antes do início desse sangramento. Porque aí sim, quando a reação inflamatória é maior e nós temos o sangramento, a dor já não vai estar tão intensa. Então, o primeiro sinal é o que eu dizia. Se nós temos uma cólica que mesmo com medicação ela não vem melhorando, esse é o meu primeiro sinal de alerta. O segundo sinal de alerta é aquela cólica que vai piorando ao passar dos meses. Eu não tinha cólicas no ano passado e ao longo dos meses eu vou desenvolvendo este sintoma cada vez pior. Isso também é um sinal importante. E o terceiro sinal são cólicas que começam muito cedo. Na verdade, as cólicas menstruais no primeiro, segundo ano de menstruação, elas não existem ou elas são muito leves. Então as meninas mais novas que começam a vida menstrual com muita cólica devem logo procurar ajuda, porque geralmente não é comum que ela seja tão intensa. O outro aspecto que é importante ver é se esta cólica menstrual vem associada também com um aumento no volume de sangramento ou com um aumento mesmo da própria região abdominal, que aí pode sugerir, por exemplo, a presença de uma massa abdominal, um quisto ou um mioma que possa estar associado a essa cólica. Existem algumas coisas que pioram estas cólicas e que podem piorar a reação inflamatória. E, na verdade, são aquelas coisas relacionadas ao bem-estar geral. O tipo de alimentação que nós comemos, alimentos mais inflamatórios, podem gerar maiores dores. Exercício físico é extremamente importante. Eu dizia que ele aumenta o aporte de oxigênio e com isso ele pode diminuir as dores. A gente tem a tendência de querer fugir do exercício físico quando temos cólicas, mas é exatamente o oposto. E depois evitar algumas coisas, alguns hábitos como o alcoolismo e o tabagismo. São altamente inflamatórios, estão associados com uma série de doenças, estão associados com o desenvolvimento de cancros e estão sim associados com sintomas muito piores no ciclo menstrual. Por isso, a mudança deste tipo de hábitos faz muita diferença. E, por fim, o sedentarismo, portanto, lá está o não fazer exercícios, e a obesidade também têm relação com o aumento de alguns mediadores inflamatórios. Tal como explicou a doutora Andrea Neves, a cólica menstrual é parte natural do ciclo menstrual de muitas mulheres, mas isso não significa que a dor e o desconforto devem ser ignorados. Ao entender a condição e compreender a dor, as mulheres podem encontrar o alívio e garantir uma melhor qualidade de vida durante o ciclo menstrual. Vamos a um rápido intervalo e voltamos já já com mais informações e dicas para gerir as dores menstruais. Bem-vindo de volta ao programa Saúde e Vida. Hoje estamos a falar das cólicas menstruais. Você sabia que uma alimentação saudável e equilibrada pode ajudar a reduzir as dores menstruais? Pois é, incluir também na dieta alguns chás com propriedade anti-inflamatória podem ajudar de forma significativa a aliviar as dores menstruais. Vamos aprender um pouco mais sobre este assunto na reportagem que se segue com a nossa Nutri, Judith Raul.
Olá, eu sou a nutricionista Judite Raul, especialista em emagrecimento feminino, manutenção de saúde e qualidade de vida. Hoje estamos aqui de volta, felizmente, para falarmos de algo que preocupa várias mulheres, que são as cólicas menstruais. Então estamos aqui e vamos trazer algumas receitas, algumas orientações, dicas que vão minimizar as cólicas menstruais. Por que não vão trabalhar o não ter mais essas cólicas menstruais? Então, eu vou ensinar a fazer algumas infusões, que são alguns chás. Primeiro, eu vou mencionar quais chás você pode incluir na sua rotina do dia a dia para tomar nessa fase da menstruação, ok? Mas também deve estar a tomar, no fundo, no dia a dia. Mas já estou na fase da menstruação. Quais são os chás que eu devo tomar para poder aliviar? Depois, eu vou começar a trabalhar a minha alimentação para não ter mais cólicas. Tem que apostar no chá de melissa, não é? Tem que apostar no chá de melissa e lavanda, não é? Deixa eu abrir aqui só para vocês terem uma ideia do que é esse tal de lavanda que tanto se fala. As lavandas já ouvimos muito para falar de produtos de higiene, mas usar melissa, lavanda e melissa. Depois eu vou explicar a periodicidade do uso desse chá. Depois vamos usar a sálvia e a framboesa. O que deve fazer em termos de quantidade? Os chás de noite você pode tomar até uma xícara de 300 ml ou, exemplo, essa quantidade de 300 ml ou 500 ml, não é? E de dia, o chá você pode tomar até 600 ml, que são mais ou menos 2 xícaras dessas. Durante o dia, 2 xícaras, 600 ml, e durante a noite, 300 a 500 ml. Então, vamos lá aprender a preparar o chá fazendo um blend. Se tiver só a melissa, pode fazer 1 colher de sopa, não é? Então, se tens melissa e lavanda, por exemplo, pode fazer a metade de colher de melissa, não é? E faz uma meia colher de chá de lavanda. Então, dica muito importante, todos os chás que são em folha tem que ser em infusão, mas qualquer chá que for, por exemplo, esse canela, que for mais durinho, canela ou em bolinha, todos esses precisamos ferver antes. Então imagine que você queira fazer o chá de gengibre, já que gengibre também é um chá que devemos incluir quando estamos na fase da menstruação, quando estamos com cólicas. Se quer gengibre fresco, então tens que ferver o gengibre antes por 10, 15 minutos, depois vais fazer a infusão, não é? Infusão o que é? É ferver a água antes e depois colocas o teu chá, seja em um bule, aquele bule bonito que você tem, ou mesmo em um copo. Aqui vamos fazer para 500 ml, não é? Estes copos mais grandinhos têm mais ou menos 500 ml. O ideal mesmo é depois pode fechar com um pires durante 5 ou 10 minutos. Ele vai ficar em infusão, vai poder liberar os fitoquímicos, os princípios ativos dos chás. Depois dos 10, 15 minutos, coas e tomas o teu chá. Portanto, 15 minutos depois você vai coar, seja com aquele filtro que você usa, se tiver esse melhor, se tiver aquele filtro que usa para o chá preto, então 15 minutos, filtra o seu chá, coa ou filtra e já pode tomar, não é? O ideal é que aproveite esse momento para estar num momento acalmante, respeitar os seus hormônios nesse momento, não é? Porque querem que você fique realmente mais calma, mais relaxada e escutar o teu corpo. E também fazer uso, não é? De sementes, Existem lá o ciclo de sementes que se faz
para a mulher, para o equilíbrio desse estrógeno e progesterona, né, que é o ciclo das sementes. Usamos semente de linhaça, semente de abóbora, semente de girassol, gergelim. Mas nesta fase, em concreto, da menstruação, para equilibrar os hormônios, não sofrer muito de cólicas, deve usar semente de abóbora e semente de linhaça. Como é que deve usar? Uma colher em dias alternados, não é? Começou a sua menstruação, você pode usar dias alternados. Um dia usa uma colher de semente de abóbora, outro dia usa uma colher de semente de linhaça. Pode triturar as sementes, fazer um blend ou fazer separado, comer em semente ou mesmo em forma de farinha, ou jogar nas suas comidas, ou fazer no batido. Se você não suporta muito o gosto, o sabor das sementes, pode fazer nos batidos, colocar nos ovos, no iogurte. Então, acaba sendo essa alimentação saudável que vai fazer, que vai te ajudar a desinflamar e ter esse equilíbrio hormonal. Eu costumo dizer, até as mães que eu acompanho, elas vêm porque querem emagrecer, querem cuidar da saúde, e digo, olha, até as crianças, quando chegam a essa fase da puberdade, que é a fase em que o nosso organismo começa a produzir esses dois hormônios, são os hormônios de maturação feminina. O nosso organismo começa a produzir o progesterona, estrógeno, e quando depois começa essa fase da menstruação, se a criança sofre de cólicas, é que a alimentação não está adequada desde lá o começo. Então, cuidar da alimentação como um todo desde a primeira fase, para justamente não sofrer de cólica. E se já temos cólicas, aqui estão as dicas que passamos para o programa. Para além de uma alimentação adequada, os exercícios físicos leves, incluindo a caminhada, podem ajudar a reduzir a intensidade das dores menstruais. Vamos aprender mais sobre isso na reportagem que se segue. Olá pessoal, aqui é a coach Yolanda Nhaveni do ginásio InMotion. Estou aqui para falar sobre a importância da prática de exercícios físicos no período menstrual. Dizer que a prática de exercícios físicos é muito importante para a nossa saúde, pois traz consigo vários benefícios. Ajuda-nos a melhorar a qualidade do sono, ajuda-nos a aliviar o stress, ajuda-nos também a elevar a nossa autoestima. Para quem pratica exercícios físicos, qualquer que seja a atividade, uma caminhada, uma corrida, pilates, yoga, libera um hormônio que é responsável pelo bem-estar, pelo prazer, que é a endorfina. Então, liberando esse hormônio, a pessoa sente-se melhor. Para quem faz exercícios de alta intensidade, quando se aproxima ou quando está nos dias da sua menstruação ou com cólicas menstruais, pode reduzir a intensidade desde que não pare. Pode reduzir a intensidade, em vez de fazer exercícios de carga, que são exercícios anaeróbicos, pode optar pelos exercícios aeróbicos, faz caminhadas leves, faz corridas com baixa intensidade, alongamentos, pilates, por aí em diante. Para quem não pratica, recomenda-se também que faça algum esforço. Não se acanhe, não fique deitado, porque quanto mais sentamos para escutar o nosso corpo, mais dor vamos sentir. Então, quando sairmos à rua, vamos fazer uma pequena caminhada. Vai nos ajudar a aliviar, de certa forma, esse stress. Vou demonstrar 3 exercícios que a pessoa pode fazer em casa ou no ginásio. Para isso, vamos precisar de um tapete, de uma corda. O carro tem que ser esporte, é o patrão, até os chefes me chamam de boss. Champion, nigga mais 40, chega no Laos. Novo whip, tem passaporte, vem de fora. Não é cultura, mas sucesso, bate a porta. Se for foda, pago a conta, que essa foda. Tenho inferno nas minhas... Este salto a corda, qualquer uma pode ter uma corda dessas em casa. Vai fazer 3 a 4 séries de 30 repetições. É um exercício que ajuda muito a queimar calorias. Tô no grind, tipo eu vim do ghetto, nunca quis saber o que os boys disseram, cara. Toda hora, nessa hora, já sabes que é só mola que controla a minha cachola. Já tô na TV, lingerie, très jolie. Então, esse exercício que vamos fazer é o jumping jacks ou polichinelo. Precisamos de usar só o peso do nosso corpo.
podem ser feitas séries de 3 a 4 séries de 20 repetições. Toda hora nessa hora, já sabes que é só mola que controla a minha caixola. Já tô na TV, mon chéri, très joli. Se queres pi, faz diz, nada diz que me disse. We outside, disseram-me vó, eu disse eu sou fly. Não falo à toa, put my money in my mouth. Esses que acabamos de fazer é um mountain climbers. Para fazer só precisamos de um tapete ou um colchãozinho. Colocamos o tapete no chão e fazemos séries, 3 a 4 séries de 20 repetições. Mostrei 2 variações para quem consegue fazer, com mais habilidades, consegue fazer sem parar, outro vai puxando o joelho devagar. Toda hora nessa hora, já sabes que é só mola que controla a minha caixola. Já tô na TV, mon chéri, très joli. Se queres pi, faz diz, nada diz que me... É importante lembrar que cada organismo é um organismo diferente. Ou seja, o que funciona para a Mércia pode não funcionar para a Joana ou para a Ana. Em caso de dor intensa, em que já experimentou diferentes tipos de anti-inflamatórios, já seguiu várias dicas e a dor prevalece, é importante procurar por ajuda médica. Chegamos ao fim desta edição do programa Saúde e Vida. Já sabe que pode continuar em contato conosco através das redes sociais. Nós estamos no Facebook, no YouTube e também no nosso grupo do WhatsApp. Por hoje é tudo e até uma próxima oportunidade. Dá-me um ano, tô no Panamera. Uau, quando o puto chega é tipo uma cimeira. Na tua cidade, with the big guys, nunca falhei, não dá bandeira. Cama tá na cena, tá subindo palco pra criar problema. Splash, benção, fui abençoado pela água benta. Oh, o meu beat, não se